E aí, galerinha? Agora eu vou gravar um vídeo para vocês explicando um pouquinho sobre as fases, né? As mudanças de fase da água, né? A água é encontrada no nosso planeta em três estados, né? No estado líquido, nos rios, mares, oceanos e no subsolo. Em estado gasoso, na atmosfera, né? Na forma de vapor de água. Em estado sólido, nas geleiras, né? E na forminha do congelador. Então, esses três estados, líquido, sólido e gasoso, que nós encontramos a água transita, né? Passa de um estado para o outro. E ela passa de um estado para o outro por causa da mudança de temperatura. Normalmente, quando a água ganha calor, ela passa de um estado para o outro. Quando ela perde calor, também ela passa de um estado para o outro. A pressão também pode interferir no estado da água, fazendo com que ela mude de estado. Lembrando que as moléculas da água em estado sólido ficam bem unidas, tá? Bem juntinhas uma da outra. Por isso que a água no estado sólido, ela é mais dura, né? O gelo é bem duro. No estado líquido, as moléculas de água já ficam mais dispersas, né? Tem uma certa liquidez, por isso a água escorre. As moléculas, então, não estão tão unidas mais. E no estado gasoso, as moléculas de água ficam bem distantes uma das outras. Por isso que o estado gasoso é o estado onde ele não tem formato, não tem forma, né? E nem quantidade específica, que é difícil medir a quantidade específica de moléculas, né? Então, vamos lá. Então, falando das mudanças de estado físico da água, nós vamos falar primeiro as mudanças que ocorrem quando aumenta a temperatura. Aumentando a temperatura e uma água está no estado sólido, aumentou a temperatura, vai ocorrer a fusão, quando a água passa do estado sólido para o líquido. Então, o nome da passagem da água do estado sólido para o líquido é fusão. E se essa temperatura continuar aumentando, do estado líquido, a água vai passar para o gasoso. E o nome da passagem da água do estado líquido para o estado gasoso é vaporização. Agora, vamos falar o contrário. Quando a temperatura diminui, nós temos a água no estado gasoso. Aí caiu a temperatura, diminuiu a temperatura. A água vai passar do estado gasoso para o estado líquido. O nome dessa passagem qual é? Condensação. Aí a temperatura caiu ainda mais. A água vai passar do estado líquido para o estado sólido. Passando para o estado sólido, o nome dessa passagem recebe o nome de solidificação. E ainda tem aquelas passagens, né, dos estados mais drásticas, por exemplo, do estado sólido, que pula lá para o estado gasoso, é chamado. Então, quando ocorrem passagens mais drásticas, por exemplo, do sólido, pula já para o gasoso, sem passar para o líquido, com o aumento da temperatura, é quando o sólido passa para o gasoso direto, recebe o nome de sublimação. E quando esse processo ocorre ao contrário, ou seja, do gasoso para o sólido, recebe o nome de ressublimação. Então, esses são os nomes dados às mudanças de temperatura da água. E a gente vê que fusão, vaporização e a sublimação ocorrem quando há um aumento de temperatura ou reduz a pressão desse sistema, onde está a água. Agora, quando ocorre a solidificação, condensação ou ressublimação, é porque a temperatura caiu e aumentou a pressão do sistema. Então, esses aí, né, são os nomes das mudanças de fase da água, mudanças de estado da água.
Aí agora, vamos pensar o seguinte. Vamos pensar em exemplos para cada passagem. Por exemplo, quando que a água passa do estado sólido para o líquido? Muito simples, quando você pega um gelo e bota dentro de um copo. Não põe nada ali, só para você observar. Aí o gelo está no estado sólido, vai passar para o estado líquido, ocorrendo então a fusão. Do líquido para o gasoso, exemplo, uma roupa que a mãe lava e a roupa fica cheia de líquido, de água, põe no varal. Então daqui a pouco aquela roupa, ainda mais nesse dia quente agora, daqui a pouco a roupa está sequinha. A água que estava na roupa, ela sofre uma mudança de estado, sofre a vaporização e passa para o estado gasoso, e ela vai para a atmosfera, ela sai da roupa e vai para a atmosfera. Agora, quando a gente fala o contrário, de mudanças de estado da água, quando a temperatura diminui. A gente tem, por exemplo, você está tomando um banho bem quente, naqueles dias mais frios, você está tomando um banho bem quente. Então, sai o quê? Vapor de água, aquele vaporzinho da água do chuveiro, Então, a água no estado gasoso sai junto com a água quente. E quando esse vapor encosta na superfície do espelho, a superfície do espelho é fria, então baixa a temperatura desse vapor e aí começam a formar gotículas de água no espelho ou no vidro do box. Aí é um caso de condensação. Ou, por exemplo, quando você também está cozinhando alguma coisa e aumenta a temperatura, a água que está no meio da comida passa de estado líquido para vapor. E aí começa a evaporar a água. Se você tampar essa panela, esse vapor que sobe, ao encostar aqui na tampa da panela, encontra uma superfície mais fria. E aí vão formando gotículas de água aqui na tampa da panela. Ocorrendo então também a condensação, ao formar essas gotículas de água na tampa da panela. Agora, quando você pega e enche um copo de água, põe no congelador. A temperatura dessa água que está no copo, no estado líquido, vai cair tanto que ela vai passar para o estado sólido, ocorrendo então a solidificação. Então, essa aqui é a nossa aula de mudanças de fases da água, tá? Então, até a próxima. Se gostou, dá um like, segue o nosso canal.